Caro aluno, estamos agora no último bloco da nossa aula da unidade 1 da disciplina Metodologia do Trabalho Acadêmico. Deixei a você uma interatividade. Espero que você tenha refletido sobre ela, anotado também aí a alternativa correta e acertado a alternativa também. Então vejamos aqui. Leia as afirmativas e responda o solicitado. O desenvolvimento do processo científico altera o senso comum? 2. O senso comum pode ser alterado pelo desenvolvimento do processo científico, desde que tenha acesso a ele. 3. O desenvolvimento científico tem na curiosidade uma das suas molas propulsoras. Essa interatividade, na verdade, ela está trazendo o quê? Ela está trazendo uma reflexão entre a contraposição que existe entre o conhecimento científico e o conhecimento comum. E aí vejamos a alternativa correta, a alternativa D. Alternativa D, em que diz que as afirmativas 2 e 3, elas são as corretas. Vamos ver aqui a afirmativa 1. O desenvolvimento do processo científico altera o senso comum? Por que isso não está certo, né? Por que o desenvolvimento do processo científico altera o senso comum? Ora, o senso comum é aquela crença, juízo de valores que eu carrego comigo desde quando eu nasci. Essa crença, esse juízo de valor só vai ser mudado quanto uma quantidade maior de argumentos eu reunir, quanto maior quantidade de informação eu conseguir reunir. Agora, o que está dito na afirmativa é: o desenvolvimento do processo científico altera o senso comum? Não. São dois tipos de conhecimento que sejam diferentes. Um é valorativo, sistemático. O outro mais reflexível, não verificável, e ele é assistemático. A afirmativa 2, ela meio que completa a 1 por afinidade. O senso comum pode ser alterado pelo desenvolvimento do processo científico, desde que tenha acesso a ele. Perfeito. A partir do momento que, se eu tenho o conhecimento dado ali pelo senso comum, pelo aquele conhecimento vulgar, mas se eu tenho acesso a artigos científicos, a escritos, se eu tenho acesso à informação, a minha forma de pensar ela vai sendo modificada. E se a minha forma de pensar vai sendo modificada, o meu senso comum ele também vai ser modificado. Agora, o senso comum só pode ser modificado a partir do momento que ele tiver contato com o conhecimento científico. Do contrário, nada acontece. Vamos ver a 3. O desenvolvimento científico tem na curiosidade uma das suas molas propulsoras? Perfeito. Sem a curiosidade não há desenvolvimento de ciência. Sem a curiosidade não há desenvolvimento de estudo. O estudo, o saber, a conquista informacional, o querer conhecer mais sobre alguma coisa, só parte efetivamente da curiosidade. Eu espero que você tenha acertado aqui então essa interatividade. Agora passamos a mais parte teórica da nossa aula. Tópico 4, a linguagem e os procedimentos do fazer científico e acadêmico. A questão da metodologia do trabalho acadêmico. Lembra que lá atrás, em algum outro momento, eu falei para você do pesquisador, do cientista, que eles têm uma linguagem que seja uma linguagem própria, mas que a linguagem própria do cientista e do pesquisador não é uma linguagem diferente da nossa, né, que eu estou utilizando aqui, que você utiliza também no dia a dia, mas a linguagem e a língua do pesquisador, a linguagem dele, a linguagem do cientista, ela é uma linguagem sistematizada, é uma linguagem rigorosa, reflexiva, interpretativa, cheia de razão, né, sai da abstração e vem para a razão. Então é isso que a gente vai tratar agora nesse bloco, a linguagem e os procedimentos do fazer científico e acadêmico. Então, como vimos em nossos dias, a ciência procura ampliar cada vez mais o conhecimento humano posto a serviço da satisfação de necessidades concretas do homem, tornando-se por vezes objeto de desconfiança. Ora, por que a ciência é também um objeto de desconfiança? Pensa comigo aqui. Por que a ciência, na atualidade, também pode ser considerada um objeto de desconfiança? Porque tudo pode ser investigado. Na atualidade, a gente consegue investigar
os mais diferentes assuntos, devido à grande quantidade de informações que nós temos à nossa disposição e a infinidade de informações e objetos informacionais que nós temos aqui também à nossa disposição. Dessa forma, será na pós-modernidade que residirá o desafio do direito da ciência de validar e invalidar proposições verdadeiramente aceitas, traçando uma linha divisória entre conhecimento e ignorância. Ora, no mundo moderno ou na pós-modernidade, só podemos dizer que a ignorância ela existe pela falta de acesso à informação ou pela falta de acesso ao conhecimento. Mas a ignorância, ela ainda pode persistir, mesmo que haja acesso à informação, mas que não haja interpretação ou conhecimento ou entendimento dessa informação. Ou simplesmente a informação ela está à minha disposição, eu não quero tê-la. Então eu vou me tornar ali um ignorante, eu vou continuar na ignorância. Agora veja que o emprego da expressão ignorância dentro da questão do conhecimento não é uma questão pejorativa do ser ignorante, classificar uma pessoa como ignorante no sentido do pejorativo. Não é isso. Ignorante no sentido de ignorar, de não saber, de não conhecer. Ora, se eu não conheço, eu não tenho conhecimento. Então, ignorante do ponto de vista do conhecimento. E aí o que acontece? Várias teorias, elas são desenvolvidas ao longo dos processos científicos e ao longo do tempo em que a humanidade, ela evolui. Então vamos ver aqui uma certa relação entre ciência e pensamento mágico. Veja a pergunta que eu tenho para você aqui, aluno. Seria possível aceitar a recomendação de um procedimento cirúrgico nos dias de hoje com base em crença e pensamento mágico? Leia de novo comigo. Seria possível aceitar a recomendação de um procedimento cirúrgico nos dias de hoje com base em crenças e pensamentos mágicos? A resposta clara é uma resposta negativa. E por qual razão? Porque o procedimento científico, ele está dentro do processo de fazer ciência. Fenômenos fisiológicos são hoje explicados após inúmeras experiências e testes em laboratório, não havendo espaço para quaisquer crenças a respeito de uma relação simpática entre micro e microcosmos. Então, veja bem, o conhecimento aqui na área da saúde, né, na área de outras ciências, ele também prescinde o quê? De experiência, de experimentação, de fatos concretos, não só na questão da religiosidade ou também não só na questão da filosofia ou da abstração do concreto que a filosofia ela nos traz. Mas a partir do momento que temos procedimentos científicos dentro de um processo de se fazer ciência, do desenvolvimento da ciência propriamente dito, a partir desse momento, esse procedimento científico, ele é utilizado como forma de se fazer ciência em várias áreas do saber. Nós temos aqui um outro exemplo bastante interessante, que é dado pela história, né? Um matemático indiano, autodidata, contribuiu enormemente para o desenvolvimento da matemática. Ao ser convidado para estudar num certo centro universitário, causou espanto entre seus colegas matemáticos, em especial por ser capaz de intuir soluções para problemas até então jamais resolvidos. O grande problema é que esse estudioso não conseguia provar as soluções que apresentava, o que fez parte da comunidade acadêmica não aceitar suas ideias e rejeitar o seu trabalho. Para a comunidade científica, naquele momento e ainda nos dias de hoje, é necessário o uso da linguagem correta quando da produção do conhecimento, assim como é imprescindível a aplicação de procedimentos ditos como legítimo. E aqui nós temos um Saiba Mais, onde eu sugiro para você a assistência a alguns filmes. O filme O Homem que Viu o Infinito,
É um filme extremamente interessante que narra justamente a história desse matemático. E aí, se você assistir, você vai achar bastante interessante e vai fazer uma certa relação com o que a gente está trabalhando nessa disciplina. Como então identificar hoje o que é ou não ciência? E quais são ou não são os procedimentos científicos? Essa é uma pergunta que fica no ar na sociedade acadêmica da atualidade, como a gente está colocando aqui nesse livro de apoio ao seu estudo. O que é ciência, o que não é ciência, o que é processo científico, o que não é processo científico, o que é procedimento científico e o que deixa de ser. A sociedade, científica da atualidade passa por essas perguntas. Quais procedimentos podem ser utilizados, então, numa investigação ou na compreensão de um fenômeno? A dedução e a indução. Se não houver o emprego desses dois procedimentos, ou do método dedutivo ou do método indutivo, o fazer científico ou fazer ciência, ele pode vir a ser questionado. Então, a linguagem da metodologia do trabalho acadêmico, ela segue um procedimento que é um procedimento sistemático. E ele culmina com o uso desses dois outros procedimentos na busca da razão, a dedução e a indução. São duas formas diferentes de se buscar o conhecimento. E essas formas diferentes de buscar o conhecimento, nós podemos, dentro dessas formas, na verdade, nós podemos destacar alguns objetivos específicos da metodologia científica, que são análise das características essenciais que permitem distinguir ciência de outras formas de conhecimento, análise das condições em que o conhecimento ele é construído, criação de oportunidades especiais para que o aluno possa se comportar cientificamente, e essa disciplina é uma oportunidade, capacitação do aluno para que ele possa ser crítico do ponto de vista do conhecimento, criação de vetor de informações e referenciais para a montagem formal e substantiva de trabalhos científicos e assim por diante. Então, a metodologia do trabalho acadêmico, o que ela faz? Ela ajuda o aluno a aprender, Ela traz para o aluno, ela traz para o estudante as formas diferentes de aprender. E como que esse estudante ele consegue obter conhecimento. E, portanto, a obtenção do conhecimento requer a metodologia. E aqui nós temos uma definição para o que vem a ser metodologia. Pode ser ramo da lógica, que se ocupa dos métodos das diferentes ciências, o que significa, nesse caso, que ela estuda o modo como as ciências estudam. Então, metodologia nada mais é do que o estudo dos métodos, o estudo de como se faz ciência, o estudo de como se estuda, o estudo de como se desenvolve um processo científico. E tem mais que eu chamo a atenção. A metodologia do trabalho acadêmico envolve regras e normas que são comuns a todas as universidades, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. Nesse aspecto, eu chamo a atenção para que a nossa universidade dispõe a você revistas acadêmicas, que elas apresentam questões metodológicas que são bastante interessantes. E nessa disciplina, interessa-nos em especial as condições da linguagem do processo científico e as condições da linguagem da metodologia. Quais requisitos devem ser atendidos por um texto acadêmico? Isso tem que estar na sua mente quando você for escrever alguma coisa. 2. Quais critérios devem ser respeitados ao elaborar um relatório ou uma monografia? Quais fontes devem ser utilizadas quando da produção acadêmica? Há diferença entre um artigo que é publicado numa revista de massa de grande circulação e uma revista acadêmica? Podemos utilizar qualquer fonte de informação da internet? Essas são perguntas das quais a metodologia vai nos ajudar a responder
quando do desenvolvimento de um trabalho acadêmico. Passamos então à última interatividade da aula. Do que foi apresentado nesta aula, é possível afirmar que 1. A metodologia estuda o modo como as ciências se desenvolvem. 2. A curiosidade representa papel significativo para o desenvolvimento da ciência. 3. A ciência se apresenta como uma forma uniforme de achar alguma razão na observação dos fatos. É possível afirmar que está correta apenas alternativa A, 1 e 3, alternativa B, 1 e 2, alternativa C, 2, alternativa D, 1, 2 e 3, alternativa E, 2 e 3. Vejamos a resposta correta, alternativa D. As 3 afirmativas aqui estão corretas. E aqui eu finalizo com você a disciplina, a unidade 1 da disciplina Metodologia do Trabalho Acadêmico. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Aprofunde esse conteúdo com a leitura do livro-texto e até uma próxima oportunidade.